Caminhou, lembrou, primeiro, segundo, voltou para Rascaeta, essa goleira vai bater, Gabigol bateu! Gol! É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Levantamento de bola para a entrada daquele Gabigol, brigou, ela sobrou, faz Gabigol! Gol! No gramado, sempre amado, mascotado no Fla-Flu, é o Ai Jesus. Boa noite, amigos e amigas do programa No Mundo da Bola. É com a narração de André Luiz Mendes para a Rádio Nacional dos gols do Flamengo na Copa Libertadores que a gente começa o programa de hoje. Vamos juntos ao vivo até às 10h30 da noite aqui pela TV Brasil e pela rede pública de todo o país. Depois do Santos de 62 e 63, o Santos de Pelé, que conquistou a Taça Brasil naqueles 2 anos e também a Libertadores, só o Flamengo conquista as 2 competições no mesmo ano. No caso do Flamengo, no mesmo final de semana, né? O Flamengo nem precisou entrar em campo hoje para conquistar o heptacampeonato brasileiro, graças à derrota do Palmeiras para o Grêmio. Bastava um empate para o Flamengo festejar o título, mas o Palmeiras perdeu para o Grêmio e agora a briga está acirrada pela vice-liderança, pelo G4 e também pelo G8. Para falar desses e de outros assuntos, estão conosco aqui no estúdio da TV Brasil no Rio de Janeiro, bem ao meu lado, o jornalista Hugo Lago, ele que é locutor da Rádio Globo. Conosco também o jornalista Roberto Assaf e, como sempre, o comentarista titular do programa, o Márcio Guedes. Muito bem, o Flamengo foi campeão, ou é o campeão brasileiro, com 4 rodadas de antecedência, recordista de pontos e de vitórias e campeão da Copa Libertadores, tudo isso em apenas 2 dias. É um dos melhores desempenhos da história do Flamengo. Por conta disso, a pesquisa de hoje do programa No Mundo da Bola é a seguinte: já podemos comparar o time atual do Flamengo com o de 81? Essa é a nossa pergunta de hoje. Já podemos comparar o time atual do Flamengo com o de 81? Você responde em facebook.com/No Mundo da Bola Oficial e o nosso WhatsApp é o 21 971489270. Lembrando que amanhã temos o programa No Mundo da Bola a partir das 10 da noite, presença confirmada do ex-presidente Eduardo Bandeira de Melo. Boa noite, Roberto Assaf. Quem senta no meio responde primeiro. Podemos ou não comparar o time com o de 81? Olha, boa noite a todos. Peço desculpas pela minha voz, eu estou lentamente recuperando a mesma. Por que será que você está rouco? O motivo é óbvio. Você foi à praia? Não, o motivo é óbvio. Então, Assaf. Não houve sol no Rio de Janeiro. Eu diria que, como dizia o ministro Rogério Magri, o título de 81, aquele time é imexível. Eu prefiro não fazer essa comparação, mesmo porque é muito complicado a gente comparar futebol de épocas diferentes. Acho que aquele time tinha o Zico e esse não tem. Acho que a comparação começa por aí. E acaba por aí também. Muito bem, então. Então, o primeiro voto é não. Muito bem. Hugo Lago, boa noite. E para você, podemos comparar ou não? Boa noite, Bocage. Boa noite aos telespectadores, Márcio, Assaf. Eu acho que a comparação, ela acaba sendo feita na medida em que não se ganha uma Libertadores toda hora. Haja vista a situação do Flamengo, ficou 38 anos, ganhou em 81 e agora só em 2019. Acho que a comparação, ela acaba existindo, mas nessa comparação o time atual ainda perde, porque o Flamengo de 81 não foi apenas o time de uma temporada, foi o time que encantou quase que por uma década, apesar das transferências, né? O Zico que foi para o Udinese, o Júnior que foi para o Torino, outros jogadores que também saíram, mas eu acho que esse time, ele, caso seja mantido, esse trabalho que está sendo feito pelo Jorge Jesus, ele também continue. Acho que o Flamengo tem condições, sim, de construir uma trajetória semelhante. Agora, botar os 2 times frente a frente, você tem que analisar também aquilo que o Assaf falou há pouco, né? A condição de idolatria, o Zico, o maior ídolo da história do clube, quantos jogadores foram revelados no Flamengo. Então, acho que nessa comparação, além de esse time atual do Flamengo ainda estar em desvantagem numericamente falando, porque ainda não foi campeão mundial, pode ser no final do ano,
eu acho que a comparação existe, mas quando ela é feita, o time atual ainda perde. Muito bem, sim, mas é possível comparar ou não? Comparar mas perde na comparação. No confronto ok. sai derrotado. Ok, essa aí já é outra situação, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas você acha que já podemos comparar. Márcio Guedes, boa noite. Boa noite. Vou agradecendo aqui participando da nossa transmissão no Facebook ao vivo, o Nilson Machado, Rafael Pereira, Bruno Vilela. O Nilson Machado disse assim, esse é muito melhor, mobilização incrível, já contesta todo mundo. Fernando Lima Chaves, Daniel Conceição, dando parabéns ao programa, Sandro Voigt, e pelo nosso WhatsApp, Márcio Guedes, o Márcio de Brasília, seu xará, acho que não, falta ainda o Mundial, em 81, Zico, Júnior, muita gente, massacraram o Liverpool. Boa noite, eu torci para o Flamengo, isso deu sorte, meu Botafogo 1-0, diz o outro Márcio também, que é agora ele não diz a cidade dele, que coisa aqui, só falta ser 2 Márcios, né? Muito Márcio no programa só. O Ramon de São João de Meriti, abraços para todos, não dá para comparar. O Luiz de Pedra Preta, no Rio Grande do Norte, não, de 81 era muito melhor. E o Charles Márcio Guedes, pode sim, o Flamengo vai ser inclusive campeão mundial. Ele fala de Muricy dos Portelas. Maranhão. Hã? Maranhão. Já estão todos rindo aqui. Meu amigo Roberto Assaf, Muricy dos Portelas fica onde? Alagoas. Quer arriscar? Você que deixa a história no Brasil inteiro? Pernambuco, todos erraram. Fica no Piauí. Boa noite. Mas é da fronteira. E sabe o que eu ia dizer o Piauí? Eu ia dizer o Piauí. Tudo fronteira, o rio passa, né? Tudo igual. Então, Márcio Guedes. Não, é tal boa coisa. Noite. Boa noite. Eu acho que dá para comparar, porque os dois ganharam a Libertadores, né? Eu acho que essa geração agora está pouco tempo no Flamengo. Eu acho que tem que esperar um pouquinho mais um semestre, pelo menos um ano, para a gente saber como é que esse grupo vai se comportar, o próprio Jesus. Esse segundo semestre do Flamengo foi fabuloso, né? Então, só lembrando que o 81 não foi campeão brasileiro e da Libertadores no mesmo ano. Exatamente, mas estamos comparando os times. Ontem, inclusive, fizemos um de jogador e colocamos o time, o Gabigol, colocamos o Bruno Henrique, junto com o Zico, com o Tita, e aí entrou o goleiro e entrou um zagueiro, se não me engano. Vou lembrar Rodrigo Caio. Eu ia lembrar isso, exatamente. Olha o time que... Ontem a gente teve um programa especial sobre a conquista da Libertadores, o Márcio, o Valdir Luiz e o Mário Silva. E o time ficou o seguinte, Diego Alves, Leandro, Rodrigo Caio, Moser e Júnior, Andrade, Adílio e Zico, Tita, Gabigol e Bruno Henrique. Exatamente. Quer dizer, você vê que dá para encaixar alguém, né, da geração atual. Eu acho que o time daquela época é melhor ainda, tá? Não só pelo que... Tanto que entrou com 7. Pelo bastante que jogou, pelo muito tempo, mas também pelo Zico, né? Que já então, Assaf, o que você achou desse time? Não, eu acho que eu aceito. Barramos o Nunes e o Lico para entrar os dois. E o Raul, eu aceito até que se faça esse é. tipo de trabalho ou de brincadeira. É. Mas eu, particularmente, não mexo nesse time em hipótese alguma. De 81. Não mexo Nenhum em hipótese dos de alguma. hoje entrariam no seu Esse time. é o maior time da história Agora, do Flamengo. eu acho... Você pode pegar e comparar com os times lá dos anos 50, do time dos anos 50 que ficou tricampeão. É o que eu digo. Não dá para comparar futebol de época distinta. Ainda tem isso, é Porque diferente. se você pegar o time dos anos 50, que foi tricampeão carioca, aquele tricampeonato teve uma importância gigantesca naquela época. Hoje, se você for tricampeão carioca, você não vai ter a mesma importância que você tinha nos anos 50. Tem sua E característica. vários jogadores daquele time poderiam também entrar nessa. Eu te dou 2 exemplos, Evaristo e Dida. Podia citar mais, Joel, Moacir, Zagallo, enfim, Dequinha, um monte deles, tá? Então eu prefiro não mexer naquele time de 81. E outra coisa, os adversários nessa campanha foram menos... Daquela época, os adversários, na minha opinião, eram mais fortes. resistência. Eram mais fortes. Claro, isso a gente comentou. Embora na Libertadores, essa campanha, o Flamengo, no Libertadores especificamente, não no Brasileiro, o Flamengo teve uma campanha mais dura e foi acidentada em relação ao outro que ele disputou com o Cobreloa, né? Teve aquele jogo com o Atlético. Agora o Flamengo teve que ralar contra o Emelec, contra São José, Internacional e Grêmio. Penharol, Internacional, Grêmio, exatamente, foi Então, duro. a gente vai tratar sobre Libertadores daqui a pouquinho. Você acha, então, dá para comparar ou não? Não é difícil. Não, é possível comparar, até como brincadeira. Agora, acho que de 81 é melhor.
Hugo, o que você achou dessa mistura toda aqui? Eu só faria uma alteração. Eu tiraria o Diego Alves e colocaria o Raul. Houve empate aqui, viu? Isso aí que o porque tinha que ter um... O Boccaccio escolheu o Diego Alves. Eu não, foi 2-1. Tem uma voz da autoridade Sabe maior. ler aqui, ó, 1, 2, 3, voto 2, voto pro Diego. Sim. Então ele Eu manteria o tenta Raul. me jogar contra a galera. E a gente vai ficando por aqui com a pesquisa. Já podemos comparar o time atual do Flamengo com o de 81? facebook.com.br no Mundo da Bola Oficial e o nosso WhatsApp é o 21 971489270.